Hoje eu gostaria de iniciar uma série de meditações sobre o Advento. Essa época do ano é uma época muito especial para mim. Não só por tudo aquilo que acontece, pelos encontros, pela alegria, pela família, pelos cultos, pelas cantatas, por toda a celebração, mas me traz muita alegria poder refletir e meditar sobre o Advento, sobre o mistério do nascimento do Filho de Deus, o mistério da vinda de Deus para o mundo. Isso, para mim, é uma das coisas mais impressionantes nessa época do Advento. Eu sei que para algumas pessoas é uma época depressiva, triste, memórias ruins, etc. Mas quando nós voltamos para as Escrituras, quando nós voltamos para meditar nos textos de Mateus, de Lucas, de João, de Apocalipse e mesmo dos profetas do Antigo Testamento, que falaram sobre a importância desse advento, a nossa perspectiva muda. É sobre isso que eu gostaria de falar nessas meditações que iniciaremos hoje. E eu quero começar com um dos textos mais impressionantes sobre o nascimento de Jesus, que encontra-se no livro do profeta Isaías, uma das profecias mais belas. Capítulo 9, os versos 2 a 7, diz assim a palavra de Deus: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando partem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Que texto, que profecia, é impressionante. Em 1741, o grande compositor Charles Frederick Handel, no oratório do Messias, um dos momentos importantes do oratório, um dos momentos assim que é quase que um clímax do oratório, ao lado do Aleluia, do famoso Aleluia de Handel, é quando ele escreve: Pois um menino nos nasceu. Pois um menino nos nasceu, sim, a nós foi dado um filho. E ele segue. É um dos momentos mais impressionantes do oratório, quando ele traz a lembrança dessa profecia. Um menino nos nasceu. A nós foi dado um filho. Uma criança nasceu para nós, um menino nos foi dado. Essa profecia de Isaías acontece num momento muito importante, e esse contexto é necessário para nós entendermos melhor a profecia. Ele escreve para um povo que estava vivendo um momento de caos. Um povo que estava completamente tomado pelo medo. Estavam inseguros, angustiados, porque a Assíria, a nação mais poderosa daquele tempo, vinha marchando e conquistando todas as nações em volta e tinha acabado de invadir Israel em 734 e 722 a.C.,
Todo Israel havia sido destruído. As 10 tribos estavam tomadas. E eles seguem agora marchando para Judá. E eles encontram-se às portas de Judá. E quando Isaías escreveu dizendo: um menino nos nasceu, a Síria estava ali avançando em direção a Judá. É possível ouvir os soldados marchando, é possível sentir o rastro de destruição e de morte. Algo que é comum, muitas vezes, sentirmos, não com essa mesma intensidade, mas momentos na vida onde somos tomados de profunda angústia, medo, insegurança, incerteza, a sensação de que o mal está triunfando. Acás era o rei de Judá. E o povo de Judá, junto com o rei, encontravam-se desesperados, porque eles não tinham meios, não tinham recursos, não tinham armas, não tinham exército para enfrentar o poderoso exército da Síria. O que eles poderiam fazer? E aqui, é nesse momento que a palavra de Deus entra de uma maneira impressionante. Simplesmente impressionante. E Deus volta-se para esse povo através do profeta, dizendo: não tenham medo. O Criador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, ele fará 4 coisas importantíssimas. Primeira delas, ele fará resplandecer a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Leia João 1, leia Mateus 4, o início do ministério de Jesus. Ele vem para um povo imerso nas trevas, trazendo luz. Segundo, ele trará alegria, a alegria de quem vence a batalha. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Terceiro, ele quebrará o jugo do opressor, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. 4. Queimará as armas da guerra, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. E como que isso vai acontecer? Como que Deus vai lidar com isso? Como que ele trará de volta a alegria? Como que ele vai quebrar o poder do opressor? Com um poderoso exército? Não. O profeta diz que Deus vai resolver esse problema nos dando uma criança, enviando uma criança, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Que promessa impressionante! Que promessa impressionante! No tempo de Acás, ele teve um filho. No tempo dessa profecia, o rei Acás teve um filho, Ezequias. Foi um bom rei. Mas certamente essas promessas não se cumpriram através de Ezequias. O centro da mensagem do profeta Isaías é uma criança. Quando esse menino nos for dado, essas 4 promessas serão realizadas. Porque um menino nos nasceu, nós temos luz no meio das trevas, alegria no meio das desilusões. Porque um menino nos nasceu, a opressão ela é desfeita e os instrumentos da violência são queimados. Mas quem é essa criança? E basta um olhar para o nome desta criança que logo percebemos que nenhum rei poderia fazer o que Jesus Cristo fez. Nenhuma pessoa jamais poderia cumprir essa promessa, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
maravilhoso conselheiro, alguém cheio de glória, absolutamente sábio, alguém que conhece a verdade, alguém que conhece a justiça, o direito, o juízo, alguém capaz de discernir o bem e o mal. Um Deus forte, um Deus poderoso, alguém que fosse igual a Deus em poder, em glória, em majestade. Alguém que fosse um Pai da eternidade, Pai de toda a nossa existência e de todo o nosso futuro, Pai de toda a história. E o Príncipe da Paz, aquele que administra a Shalom de Deus, aquele que governa com paz e com justiça. Os séculos se passaram. César Augusto era o imperador de Roma, do grande Império Romano. E em Belém da Judéia, uma criança nasceu. No tempo em que o governo estava sobre os ombros de César e o Império Romano dominava sobre grande parte do mundo conhecido, naquela noite tranquila, serena, com milhares de anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem, um filho nos foi dado. Um conselheiro maravilhoso nasceu. O Deus forte veio ao mundo. O Pai da eternidade veio ao nosso encontro. O Príncipe da Paz nos foi dado. Um filho nos nasceu. Nos foi dado um filho, um conselheiro que irá nos ajudar a lidar com o nosso pecado, a lidar com a nossa confusão, com a nossa culpa, a discernir o mundo e a viver de maneira sábia. Nos foi dado um Deus forte, um Deus que permanecerá do nosso lado para nos sustentar quando as forças nos faltarem. Foi-nos dado um Pai da eternidade, um Pai que veio resgatar toda a nossa esperança, restabelecer um relacionamento pessoal com Deus, o nosso Pai, para vencer a morte, para apontar um novo caminho, uma nova vida, uma nova liberdade. Um príncipe da paz nos foi dado, um príncipe que veio para transformar o nosso mundo interior e nos ajudar a atuar no nosso mundo exterior, de forma que onde existe mágoa, ressentimento, ele irá transformar num caminho de mansidão, de paz e de liberdade. Porque um menino nos nasceu. As trevas não terão mais a última palavra. João, o evangelista, nos mostra que a luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra a luz. Lançar luz sobre as trevas da ignorância, sobre as trevas do medo. Isaías não diz que as trevas deixarão de existir, mas que a luz resplandecerá sobre as trevas. Porque um menino nos nasceu, a dor, a tristeza, o medo não terão mais a última palavra. A alegria nos será dada. Jesus veio e carregou sobre si o peso da nossa culpa, nos libertou, nos perdoou de todo o nosso pecado. Em sua oração sacerdotal, Jesus nos oferece a sua alegria. Eu sei que muitos de nós passamos por momentos difíceis, perdas de pessoas queridas, de emprego, enfrentamos provações difíceis, situações dolorosíssimas, eu sei disso. Eu sei, eu passo por isso, minha família enfrenta isso. Hoje mesmo nós estamos enfrentando momentos difíceis, mas o que ele promete é que nada disso tem a palavra final. O medo e a tristeza não têm mais a palavra final. Isaías está nos dizendo que nós não
Perdão, ele não está dizendo que nós não passaremos por situações difíceis, mas essas situações não irão nos desesperar. E porque um menino nos nasceu, a opressão, seja ela econômica, seja ela política, seja ela de que natureza for emocional e espiritual, também não terão a última palavra. Ele veio para quebrar o jugo de toda a opressão. Esse foi o sermão de Jesus, o primeiro sermão de Jesus em Nazaré. E porque um menino nos nasceu, a hostilidade, a violência também não terão mais a última palavra. Vivemos hoje momentos de guerra no mundo, em vários lugares. Isso nos oprime, isso nos deixa preocupados, perturbados em relação ao futuro, mas Ele é o príncipe da paz. Isaías não está dizendo que a hostilidade, a violência não acontecerão mais, deixarão de existir, mas que a paz será definitivamente estabelecida, instalada em nós. E por causa dessa paz nós poderemos amar, inclusive, os nossos inimigos. Veja bem, as trevas são grandes. Foram no tempo de Isaías, foram quando Jesus nasceu, continuam sendo hoje. A realidade muitas vezes é difícil, é dolorosa, mas um menino nos nasceu. E nós não precisamos mais viver nas trevas. Um filho nos foi dado. Nós não precisamos mais viver aprisionados pelo medo. Não precisamos mais. Jesus é essa esperança de luz, de alegria, de liberdade, de paz, que somente Deus pode nos oferecer quando essa criança é convidada para habitar em nós. As trevas são dissipadas. O medo dá lugar à mansidão, à coragem e à serenidade. A tristeza dá lugar à esperança viva e real. Os vícios são vencidos e a paz volta a habitar em nós. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que venha paz sem fim. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus assina essa profecia. Que Deus abençoe e que todos tenham um tempo de advento cheio de esperança, alegria, paz, na presença dessa criança que nos foi dada.